Boa noite, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Eu sou Fabrício, seu professor de Química, e esta é a nossa primeira videoaula online. O assunto da aula é substância e mistura. O que é uma substância? Um material qualquer pode ser considerado uma substância quando possui todas as suas propriedades definidas, determinadas e praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão. Mas tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente pegar qualquer um desses elementos, qualquer uma dessas substâncias aqui, álcool etílico, oxigênio, gás carbônico, cloreto de sódio, mercúrio ou ferro, e fizermos uma medida sempre na temperatura padrão de 1 atm, né, nós vamos ter o mesmo valor de densidade, nós vamos ter o mesmo valor de ponto de fusão, o mesmo valor de ponto de ebulição. Enquanto que se fosse uma mistura, elas não teriam essa constante, elas não teriam essas propriedades bem definidas. Elas seriam variáveis de acordo com a porcentagem da mistura, né? Uma substância ela vai ter sempre apenas um tipo de molécula, né? E dentre as substâncias nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas substâncias que têm apenas um átomo, né? Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio é formado de 2 átomos de oxigênio, formando a molécula O2, né? Diferentemente do gás carbônico. O gás carbônico é uma substância formada por 2 tipos de átomos diferentes, né? O carbono, o C, e o oxigênio. Então, configurando uma substância composta. E como eu falei agora de propriedades físicas de fusão, vamos relembrar um pouco o que é mudança de estado físico. O estado físico é o estado em que se encontra a matéria. Se ela está no estado sólido, onde suas moléculas estão bem agrupadas, quase não tem energia. No estado líquido elas estão um pouco mais soltas, e no estado gasoso que elas são bem livres, né? Do sólido para o líquido nós temos a fusão, e do líquido para o sólido a solidificação. Do líquido para o gasoso a evaporação, e do gasoso para o líquido a condensação. Também é possível passar do estado sólido para o gasoso direto, chamando o processo de sublimação. Também é possível do gasoso voltar direto para o estado sólido, e também recebe o nome de sublimação. Os gráficos que vamos apresentar aqui são bem importantes, gráficos das mudanças de estado físico. Como padrão, vamos falar do aquecimento da água, que nós sabemos a temperatura de cabeça, né? 0 graus ela funde, 100 graus ela evapora. Aqui, abaixo de 0 graus, nós vemos que a água está sólida, e apenas sólida. Chegando a 0 graus Celsius, ela vai começar o seu processo de fusão. Então, ela vai, nesse estado aqui, nesse patamar de 0 graus Celsius, a temperatura é constante, não há mudança. Vai existir tanto sólido quanto líquido. Quando todo sólido se transformar em líquido, a temperatura volta a subir, sendo só líquido. Então, daqui até aqui, temos o estado líquido. Chegando em 100 graus Celsius, ela entra no processo de ebulição. Então, ela vai coexistir aqui tanto líquido quanto vapor. A temperatura é constante, e quando todo líquido se transforma em vapor, ela vai virar vapor e vai voltar a subir a temperatura normalmente. Essa é uma propriedade das substâncias puras, né? Porque elas têm a temperatura constante na mudança de estado físico, né? No gráfico de resfriamento da água, a mesma coisa. Acima de 100 graus Celsius temos vapor, chegou no começo da condensação, vamos ter vapor e líquido. Após todo o vapor virar líquido, vai abaixar a temperatura. Chegando no líquido, começando o processo de solidificação, depois que todo líquido virar sólido, volta a baixar a sua temperatura. Ok? Só para lembrar, é constante na troca de fase. Ok? E tá bom, o que é mistura? Mistura é quando temos 2 ou mais substâncias diferentes juntas, né? E nós temos 2 tipos de misturas, as misturas
homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas que apenas conseguimos ver uma fase, né? A olho nu a gente não vai conseguir diferenciar elas, só vamos conseguir diferenciar elas através do microscópio. Enquanto que a mistura, um exemplo de mistura homogênea seria água com sal. Quando a gente coloca sal dentro da água e o sal vai dissolver e não conseguimos enxergar o sal mais, está formando uma mistura homogênea. São duas substâncias diferentes, NaCl, sal de cozinha, e água, H2O. Enquanto que a mistura heterogênea, nós conseguimos ver essa diferença a olho nu. E algumas vezes até nem olho nu, como leite. Mas principalmente olho nu. Quando a gente coloca um pouco de óleo num copo de água, conseguimos ver claramente o óleo ficando em cima e a água ficando embaixo, pela diferença de densidade entre os dois, né? E diferente das misturas, como já tinha falado, diferente das substâncias, como eu já falado, as misturas elas não têm as suas propriedades bem definidas. Então, elas não vão ter sempre a mesma densidade, nem vão ter o mesmo ponto de fusão nem de ebulição. Vai variar. Agora, o gráfico da mudança de estado físico das misturas. Como vocês podem ver, aqui no início do processo de fusão, a temperatura não é mais constante, não é mais reta. Ela está passando agora a ser inclinada, tendo uma variação de temperatura. Assim como no processo de ebulição. Olha, dá para ver aqui que ela líquido começou com uma temperatura e terminou com uma temperatura maior. Então essa é a principal diferença do gráfico da mudança de estado físico de misturas e substâncias, né? Aqui o sólido, aqui sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, vapor. O gráfico de resfriamento é a mesma coisa, não preciso falar. Mas temos dois tipos especiais de misturas, as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas, né? A mistura azeotrópica ela tem uma particularidade que é quando está passando do sólido para o líquido, ou seja, no processo de fusão ou no processo de solidificação, a temperatura se mantém constante, como dá para ver aqui em vermelho. Só que chegando no processo de ebulição, ela tem essa variante, né? Enquanto que a mistura azeotrópica é diferente. Ela começa no seu processo de fusão ou solidificação variando, mas chega no processo de ebulição constante. E chegamos na parte final, que é a separação de misturas, né? Como a gente faz para separar duas ou mais substâncias que estejam juntas? Nós vamos ter os processos de separação de mistura. Temos tipos de mistura sólido, com uma liga metálica, por exemplo, como o aço, que é formado de carbono e ferro. Mistura sólido com líquido, mistura gás com líquido, como é o caso do refrigerante, o gás carbônico com líquido. Então vamos estudar as principais formas de separação de mistura. Decantação é quando temos duas líquidos que querem separar. O líquido mais denso, que fica embaixo, e o líquido menos denso, que fica em cima. E vamos separar manualmente através dessa torneirinha. Nós vamos abrir a torneira e pingando lentamente o líquido mais denso para o recipiente de baixo, até só sobrar o líquido menos denso no funil de decantação, né? É como se a gente quisesse separar água do óleo. Nós abrimos a torneira, a água ia escorrer toda por aqui e depois fechamos a torneira e só ficaria o óleo em cima, né? O processo de filtração serve para filtrar líquido e sólido, né? Se a gente tivesse areia e água para a gente separar, nós usaríamos esse método. A gente coloca um papel filtro ou qualquer tipo de barreira física que só passe líquido, despejaríamos todo o conteúdo nesse papel, a água passaria pelo papel, cairia no recipiente de baixo e ficaria retido no funil a areia. A destilação simples serve para separar uma mistura, de líquido e sólido, separar a água do sal. Como a gente faria isso? Aqui nesse funil nós temos a água junto do sal, eles têm que ter um ponto de fusão e ebulição bem diferentes um do outro. Vamos usar uma fonte de calor, vai aquecer a água vai entrar
vai começar a evaporar, vai chegar aqui em cima. Como aqui está mais frio, ela vai resfriar, sofrer condensação e voltar ao estado líquido, só que ela vai percorrer por esse tubo, né, que é chamado de condensador, e vai cair aqui no outro Erlenmeyer pura, água pura, enquanto que aqui vai sobrar apenas o sal, ou só um pouco da água com sal, né? Então, relembrando, é um processo para separar líquido sólido. Destilação fracionada é um processo semelhante à destilação simples, só que tem uma etapa a mais. Serve para separar dois líquidos, como, por exemplo, água e álcool. Elas têm uma temperatura de ebulição próxima, o álcool tem ali perto de 78 e a água tem 100. Então, a gente precisa criar umas barreiras para que apenas o álcool suba pelo tubo de destilação. Com essas barreiras, a água vai acabando condensando, não vai conseguir manter o seu calor para permanecer no estado vapor e vai voltar, enquanto que o álcool vai subir aqui, vai bater lá em cima e vai escorrer para o outro lado. No processo de mineração, temos os minérios de ouro, os minérios de ferro, eles são encontrados junto com outros elementos na natureza. E temos dois processos, de levigação e o de flotação. Então, são dois tipos de mistura sólido-sólido. Né? A levigação, quando um dos componentes em forma de pó é facilmente arrastado por um líquido, enquanto o outro componente mais denso não é. Né? Se a gente pegar o ouro, ele faz uma mistura com o mercúrio. E depois, lavando com a água, o ouro sai junto com o mercúrio e fica o resto retido. Depois faz outro processo de separação do ouro para o mercúrio. Né? A flotação. Adiciona-se óleo à mistura, o óleo adere à superfície das partículas do minério, tornando impermeável a água. Em seguida, a mistura é lançada na água e submetida a uma forte corrente de ar. O ar provoca a formação de uma espuma que reúne as partículas do minério, que assim se separa da ganga. Né? Então, a gente usa a propriedade de dois líquidos que não são miscíveis, que não se misturam, como a água com o óleo, deixa esse pedaço sólido que a gente quer embebido em óleo para ele não se misturar com a água, e depois arrastamos com uma corrente de ar, fazendo assim a separação. E por fim temos a dissolução fracionada e a sedimentação fracionada. Dissolução fracionada, quando temos dois ou mais sólidos e jogamos um líquido que vai dissolver apenas um dos sólidos. Geralmente é o sólido que a gente quer separar, não vai ser dissolvido. Né? Então, temos aqui uma mistura de dois sólidos, jogamos uma substância líquida e formou uma solução líquida com sólido em cima, e embaixo formamos uma parte sólida, né? Formando duas fases. E a sedimentação fracionada é um pouco parecida, só que o líquido que vamos adicionar não se mistura nem com uma nem com outra substância. Vai ficar no meio, fazendo uma barreira ali física mesmo entre os dois componentes. Então, em cima vai ficar o sólido menos denso, no meio vai ficar o líquido que a gente jogou e embaixo vai ficar o líquido menos denso. Então, por hoje é só. Essa é a nossa primeira aula. Vamos também disponibilizar uma lista de exercícios e estaremos prontos para atender as suas dúvidas hoje. Muito obrigado e bons estudos.